Olá, amigos. Muita paz, muito amor. Que Deus nos abençoe. Que esta paz esteja no seu coração, no seu lar, na sua vida, na nossa vida. Hoje nós falaremos um pouco sobre os anjos. Allan Kardec, na Codificação, um dos seus livros é intitulado Céu e Inferno. É um livro cujo capítulo 9 fala sobre os anjos. Quando se fala em anjo, a ideia é de seres criados por Deus, já prontos, seres perfeitos, segundo alguns, que servia para estar ao seu lado. A palavra anjo vem do latim, daimonos, e também do grego, e significa mensageiro. Então, a doutrina espírita também utiliza o termo anjos, mas vem uma outra explicação. Nós somos anjos. A palavra passa a ser sinônimo de espírito. Por essa razão é que podemos afirmar que existem anjos bons, anjos maus, como existem espíritos bons ou espíritos maus. E como é que nós vamos entender a existência dos anjos? Seriam seres inteligentes, embora alguma corrente religiosa afirma que eram seres que não tinham livre-arbítrio. Se não tem livre-arbítrio, não tinha iniciativas. Mas Allan Kardec trata do assunto e os anjos como criaturas divinas, que somos nós, que criados simples e ignorantes, nós evoluímos através das experiências do aprendizado constante. Então, quando nós falamos em anjo, herdamos da tradição o termo, mas com a seguinte diferença. Lá são seres criados prontos. Para nós espíritas, são as criações divinas ou criaturas divinas, criados simples e ignorantes, que evoluem até chegar à condição de espírito puro. Aí poderíamos dizer a condição de anjos. Então, a Bíblia nos fala de anjos. Desde os hebreus, segundo consta, eles têm a influência do povo persa, que eram os persas que tinha essa ideia dessa criação divina para servi-lo. Então, o que seria o anjo? Eu quero repetir. A criatura, como simples ignorante, que vai estagiando nos seres, chegando à condição de hominais, animando já o homem, adquirindo razão, livre-arbítrio e, através das suas ações, vai evoluindo. Então, quando nós falamos em anjo, nós podemos pensar em espírito. É a mesma coisa. O item 540 do Livro dos Espíritos tem lá uma partezinha que diz que os arcanjos
também começaram pelo átomo. Os arcanjos começaram pelos átomos. Aí, como começaram? Eles eram átomos? Não, eles animaram, era o princípio inteligente que passou a animar os corpos orgânicos, que é uma composição de átomos. Nesse crescer, o princípio inteligente vai estagiando em seres inferiores até a sua emancipação ou individuação, como queiramos, já reconhecido como espírito. Então, 2 itens que eu cito aqui, o 23 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito com E minúsculo, escrito, grafado com E minúsculo, eles respondem que é o princípio inteligente do universo. Este é o princípio inteligente. No item 76, Allan Kardec pergunta qual a definição que podemos dar aos espíritos, grafando espírito com E maiúscula. E a resposta é: são os seres inteligentes da criação que povoam os mundos fora da matéria. Os seres inteligentes da criação que povoam os mundos fora da matéria. Esses são os espíritos fora do corpo físico. Nós, da doutrina espírita, entendemos esse período como da erraticidade. Aí voltamos à tradição religiosa. Mas onde estão esses anjos? Eles estão segregados no céu. Nós voltamos à doutrina espírita. Os espíritos estão em toda parte entre nós. Eles não são onipresentes. Só Deus é onipresente. Eles estão entre nós. Há, entretanto, estágios ou regiões, poderíamos dizer assim, que aqueles ainda inferiores não alcançam. Mas do seu nível para baixo circulam. Nós estamos entre os chamados anjos ou espíritos. Mas realmente eles existem? Não acreditamos neles como uma ideia. Acreditamos como um ensinamento. O que se supõe é diferente do que aprendemos. Como temos como real a presença dos espíritos na codificação, a responder às questões levantadas, quando se fala de anjos, eles confirmam, orientando-nos que é a mesma coisa. Por esta razão, nós dizemos nesta oportunidade: anjos, espíritos, demônios são a mesma coisa. A palavra demônio, que vem de demonion ou daimon, no latim, ele significa gênio bom ou mau. Então peguemos o demônio como anjo. Por isso que se diz anjo bom e anjo mau. Mas o demônio não é aquele ser que caiu porque queria trair a Deus, queria assumir a posição de Deus. É interessante porque se nós analisarmos a mesma tradição que diz
que os anjos não tinham livre-arbítrio, logo não pensavam. Se não pensavam, não tinha a inveja, a pretensão de assumir posições, eram neutros no seu agir. Mas aí nós vamos deduzir que não é assim. Ah, mas não existem esses anjos que não existem. Nós, quando alcançamos uma altura de evolução moral, nós não temos as pretensões da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da sede de herdar posições que não merecemos. Então, é fundamental entendermos isso. Mas por que falo então de anjo? Porque havia uma forma de orientar ou de explicar às pessoas. Moisés, antes de Moisés, Abraão, falava com espíritos, que eles entendiam que era Deus, porque era algo que estava fora da matéria. Para eles, o que não estava ligado à matéria era uma divindade, ou era Deus. O povo politeísta tinha várias divindades. Já os monoteístas, eles acreditavam no único Deus. Então, quando eles falavam com o espírito, eles entendiam que estavam falando com Deus. É normal, a falta ainda de conhecimento, de discernimento, fazia com que eles agissem assim. Mas o tempo nos instrui e os profetas, eles eram instrumentos desses mensageiros. Por essa razão, a Bíblia nos traz muitos textos que são textos, eu diria aqui, psicografado pelos profetas. Eles recebiam as intuições, escreviam, e eram textos espirituais. Eles eram médiuns, se nós quisermos assim entender. Lá o Antigo Testamento fala que antigamente os profetas eram chamados de videntes. Podemos dizer hoje que antigamente os médiuns de hoje eram conhecidos como profetas. Então, é aquele que recebe mensagens. E aí nós vamos analisando. Mas então a doutrina espírita acredita em anjos. Allan Kardec utilizou o termo anjo porque era o termo de fácil entendimento, algo que estava além da matéria. Se nós pensarmos em termos de espiritualidade, para ainda um povo que não tinha essa familiaridade com a vida espiritual, como estava sendo colocado agora, era mais entendível se falar em anjos. E com a consciência de que são criaturas divinas, não como seres prontos, mas como todos nós somos criados, simples e ignorantes. Nesse proceder de informações, de experiências, vamos nos valendo do livre-arbítrio, né? Primeiro da inteligência, tendo desenvolvido a inteligência usando o livre-arbítrio, e a razão. O que significa a razão? Diante de uma situação, nós analisamos, raciocinamos. Faço ou não faço? É certo ou é errado? É bom ou é mal? E, raciocinando, nós tomamos a nossa posição. Nem sempre acertadamente, mas
o livre-arbítrio faz com que nós ganhemos experiência. Quando tomamos atitudes erradas, essas atitudes vão nos servir para o futuro, para que não mais cometamos aquele erro. Quando nós acertamos, já temos a consciência que é um aprendizado, que já realizamos algo que é bom. Então, no Espiritismo, é de somenos importância falarmos de anjo, de espírito ou de demônios. Ah, mas o demônio é coisa do mal. A teologia nas igrejas adotaram esse termo como o anjo mau, aquele que foi expulso do céu. Vale raciocinar, se eles foram expulsos do céu, para onde foram? Foram para o inferno. Onde é o inferno? É uma pergunta. Cada um deve pensar agora. A palavra inferno é a tradução da palavra Geena. Geena era um local ali na junção dos vales de Cedron e de Enor, onde havia um templo, o templo de adoração ao deus Moloque e Baal. Ali se fazia sacrifício de vida humana. Muitas vezes os pais pegavam um filho e fazia a oferenda do filho, o seu sacrifício a Deus. Quando Dario tomou Jerusalém, ele mandou destruir o templo e transformar aquele local em Geena, onde se jogavam lixo, os detritos. O que não servia ia para o Geena. Não, peraí, mas Jesus falou de inferno. Jesus falou de Geena, que era a linguagem do momento, que traduzido para o português, traduziram-no como inferno. É fácil de entender. Todas as palavras que nós hoje falamos têm origem no grego, no hebraico, no latim, mas o tom é diferente, a escrita é diferente. Então, inferno de hoje, Geena de ontem. Então, aquele que não serve, ou aquilo que não serve, vai para o Geena. Mas Jesus nos informa que nenhuma ovelha será perdida. Que se o pastor achar falta em uma ovelha das 100 que ele trazia, ele deixa 99 e vai buscar a ovelha perdida. Essa é a simbologia. Se dá-se esse valor à ovelha, quanto mais diremos ao ser já que tem razão, que tem inteligência e que tem livre-arbítrio. Nós erramos, corrigimos o erro. Batemos, apanharemos para aprender. Pensamos mal, seremos vítimas do nosso pensamento e desenvolveremos de forma que acertemos e nos aparelhemos no bem e no amor. Então, quem quiser ler mais sobre os anjos, está nesse livro, O Céu e o Inferno, que nos fala no seu capítulo 9, nos fala detalhadamente sobre os anjos. Aqui é apenas uma chamada
estudemos. O espírita, sobretudo, agora me dirijo aos espíritas, temos a obrigação de estudar as obras da codificação. Quando falamos em codificação, pensamos em Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Deixamos de lado outras obras que são de igual importância. A Revista Espírita, com 12 volumes, a Obsessão, o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, são obras de Allan Kardec, obras póstumas, obras que nos esclarecem sobre a doutrina espírita. Logo, nos traz luzes sobre o cristianismo. O espiritismo vem para retomar a ideia cristã e para fazer com que nós possamos, através da nossa vontade, galgarmos posições mais elevadas nessa projeção espiritual. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco e que possamos nos encontrar em breve. Muita paz.